Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nilson Doria, faço parte da equipe da coordenação do curso de licenciatura em Pedagogia Presencial da UERJ no campus Maracanã, divido esse lugar de coordenador do curso com a professora Paula Cid. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma ação que a Faculdade de Educação vai realizar, na verdade já está realizando, né, sobre a orientação da Pró-Reitoria de Graduação nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, que é a implementação de um ambiente virtual de aprendizagem do nosso curso. A gente sabe que provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso, mas nós gostaríamos de tirar algumas dúvidas e, em especial, de fazer um equívoco que está tomando umas proporções grandes. Qual é esse equívoco? E qual é essa dúvida que surge? A UERJ com isso está querendo transformar o curso de pedagogia presencial num curso à distância? A resposta, gente, é, ou pelo menos deveria ser clara, não. O que a gente quer com esse ambiente virtual é manter o contato com vocês durante esse período de isolamento. Mas isso de maneira alguma significa que nós vamos transformar o nosso curso num curso à distância. Na verdade, toda a orientação que a gente recebeu da Pró-Reitoria de Graduação e o nosso entendimento da coordenação e da direção sobre a maneira correta de usar esse ambiente é de uma maneira não disciplinar. O que isso significa? Isso significa que o nosso ambiente não deve e não pode ser usado para contabilização de nota, presença ou nada que vá incidir sobre a integralização ou não dos créditos de uma disciplina. Tá? Então, não tem esse risco de eu vou entrar no ambiente virtual e de repente eu vou estar fazendo uma disciplina. Não vai estar. Não é assim que a gente está organizando as nossas atividades no ambiente virtual como ele está configurado, tá certo? A gente já tem inclusive algumas atividades, né, lá no ambiente virtual, né? Basicamente tem dois tipos de atividade. A gente tem alguns fóruns e algumas pesquisas. Os fóruns são locais para a gente poder conversar e trocar uma ideia via texto, né? Então nós temos alguns assuntos lá já sendo discutidos, assuntos muito pertinentes para esse momento, como saúde mental, momento de isolamento, uso de ferramentas tecnológicas para mediação do aprendizado, nada mais contextualizado do que isso, né? E as pesquisas que nós temos, talvez a mais importante nesse momento, né, é uma pesquisa sobre justamente como vocês pensam e quais são as reais condições de acesso de vocês a essas tecnologias, né, de aprendizagem mediada por internet, né, de aprendizagem, de mediação de aprendizagem à distância. Tá certo? O que vocês pensam sobre isso? Qual a possibilidade de uso dessas coisas que vocês têm? Vocês têm. A gente não está perguntando isso para transformar o curso em AD. A gente está perguntando isso, gente, para poder planejar as ações deste ambiente virtual tal qual ele está como configurado e pensado hoje, tá? Para poder trazer para vocês atividades que sejam coerentes e num formato que seja suportável pelo domínio que vocês têm do uso dessas ferramentas, pela possibilidade de acesso que vocês têm a essas ferramentas, seja ter a máquina, seja ter uma boa conexão. Como é que vocês acessam, tá? E outra pesquisa que nós temos lá é uma pesquisa sobre as AACC, como vocês veem as AACC no currículo de vocês, na formação de vocês, porque a gente pensa que esse é um momento que se pode dar um medo de, meu Deus, será que a UERJ está transformando o curso em EAD? Por outro lado, também acredito que muitos de vocês tenham ansiedade, eu sei disso pelo que eu já conversei com alguns alunos, que eu tenho mais contato, mas também uma ansiedade com, nossa, mais uma paralisação na UERJ, quanto tempo eu vou levar para me formar ainda, né? Então,
Uma coisa que vocês não precisam parar é de cumprir a ACC. A ACC que podem ser realizadas por internet, com cursos, né? E uma série de outras coisas que podem ainda ser feitas nesse sentido e que não para a formação de vocês, né? E nem mesmo a possibilidade de comprovação disso para o futuro, quando a situação se estabilizar. Tá bom? Então, nesse momento, né, são esses dois tipos de coisa que a gente tem na plataforma: fóruns e pesquisas. Um outro fórum importante que a gente tem lá é um fórum de avisos, né, que é Mantendo a Conversa em Dia, foi o nome até que a professora Paula deu para esse fórum. Ou seja, um lugar para a gente manter vocês atualizados de quais são as iniciativas da faculdade nesse momento, o que está acontecendo, o que a UERJ está promovendo nesse momento, né, o que vocês podem manter o vínculo com a gente, né, dessa maneira à distância, dessa maneira não disciplinar, dessa maneira que, apesar disso, também é formativa. A formação da gente não é só crédito, não é só nota, né? A formação da gente é feita de muito mais coisa. Na sequência disso, a gente pretende começar, já nessa semana, algumas atividades temáticas, tá certo? Que vão ser trazidas por outros professores, pelos professores, né, que fazem parte dos departamentos da faculdade. Algumas atividades dessas, atividades entre departamentos, com caráter realmente transversal, transdisciplinar, para procurar atender, né, a necessidade de formação e de contato da gente nesse momento, tá bom? Essas atividades, né, esse tratamento das temáticas vão se dividir em várias atividades. Cada temática dessas vai ser tratada durante 1 ou 2 semanas, mais ou menos, tá certo? E elas vão conjugar, a partir do que a gente já viu pela pesquisa, que já está lá no ambiente virtual, e do que a gente conversou com os nossos alunos, com vocês, né, elas vão sempre utilizar atividades que mesclam recursos em tempo real e recursos que ficam parados lá no ambiente para serem usados na hora que vocês puderem acessar a internet. No jargão, né, dessa área de mediação tecnológica, são chamadas atividades síncronas, aquelas em tempo real, e atividades assíncronas, aquelas que você pode consultar e colaborar na hora que você tiver disponibilidade, tá bem? Então nós temos todas as temáticas vão ser tratadas conjugando esses dois tipos de ferramentas para poder contemplar os diferentes tipos de acesso que vocês vão ter. Um exemplo de ferramenta assíncrona: videoconferências. Nós temos possibilidade de fazer videoconferências interativas com até 75 pessoas simultaneamente e com um número indefinido de pessoas via transmissão, como se fosse uma live. Isso tudo a partir de aparato institucional da UERJ ou da Rede Nacional de Pesquisadores, tá certo? Que é um órgão federal. Então nós vamos fornecer para vocês isso dentro do ambiente da UERJ, centralizando as iniciativas que outros colegas já estão tendo também, tá certo? Exemplo de atividade assíncrona, aquelas que eu falei, as pesquisas, esses questionários de opinião, por exemplo, os fóruns, a gente poder discutir as coisas, tá certo? Então, sempre podendo usar, porque a gente sabe, tem gente que trabalha e não vai poder assistir a webconferência quando acontecer ou participar dela, né? Tem gente que tem um horário intermitente ou não tem uma banda de internet tão boa para estar assistindo aos vídeos ou às videoconferências mesmo. Então, participa no fórum, vai ter discussão no fórum, sabe? Então, a gente tem aí várias possibilidades de fazer acontecer esse encontro e nenhuma delas prevê nota, nenhuma delas prevê conversão do curso em EAD ou nada disso, tá certo, gente? Fiquem tranquilos mesmo, na medida do possível, é claro, dentro de toda a tragédia que está sendo, né, realmente essa pandemia, mas com relação ao que a UERJ pode ofertar para vocês, com relação àquilo que a Faculdade de Educação pode ofertar para vocês podem ficar tranquilos que nós não vamos ser mais uma causa de preocupação para ninguém. Muito pelo contrário. A gente está tentando aqui agir de uma maneira que fortaleça os nossos laços e
que dê mais força para cada um de nós enfrentar esse momento difícil, tá bom? Por estarmos juntos, por estarmos fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, que é ensinar e aprender, falar sobre educação, sobre questões contemporâneas relacionadas a isso, tá bem? É isso então. Então, me despeço de todos e até breve.